galera, beleza? Pessoal, nesse vídeo eu quero falar sobre alguns novatos para ficar de olho nessa próxima temporada, né? Uma boa parte do público tinha a impressão que essa última classe de draft se resumia a apenas 4, 5 nomes, né? A galera tinha uma percepção de que era uma classe pouco profunda. Só que depois da Summer League, essa percepção parece que está mudando, porque tivemos muitos jogadores selecionados fora do top 10, do top 20, que, sabe, mostraram um nível de basquete muito alto e mostraram que podem se destacar muito nessa próxima temporada. E nesse vídeo eu separei 4 novatos que não estão no hype, né? Que, sabe, vale a pena acompanhar. 4 novatos para ficar de olho nessa próxima temporada. E assim, já adianto, não vou falar de Wembanyama, não vou falar de Scoot Henderson, de Brandon Miller, não vou falar de Aman Thompson, não vou falar de Cam Whitmore. Nesse vídeo eu quero falar sobre novatos que estão fora do hype, só que podem acabar ganhando muito hype no decorrer da temporada, tá bom? Então, sem mais enrolação, só vou pedir para você deixar o seu like, né, que é muito importante, e também vou pedir que você se inscreva no canal para fazer aí o nosso projeto crescer cada vez mais. Primeiro novato da minha lista é o Keyonte George do Utah Jazz. O Keyonte George, ele destruiu na Summer League. Tá? Ele destruiu na Summer League. Na minha opinião, se ele não tivesse machucado o tornozelo na reta final da Summer League, ele teria levado o MVP ao invés do Cam Whitmore. Porque o Keyonte George, ele jogou muito, cara. Ele mostrou que pode sim ser um belíssimo scorer na NBA. Ele teve, enquanto saudável na Summer League, médias de 29,5 pontos, com mais de 53% de aproveitamento nos arremessos, cara. O moleque jogou demais. O Keyonte George, ele conseguiu mostrar um arsenal ofensivo que, na boa, me deixou em choque. Porque a impressão que eu tinha, né, no pré-draft era que o Keyonte George era um bom scorer, era um bom chutador, mas que, sabe, não passava disso. Na Summer League, ele provou que ele pode ser uma arma ofensiva muito, mas muito acima da média. Que ele tem todas as ferramentas necessárias para ser um baita de um jogador no ataque. Na defesa, né, não mostrou muita coisa, a verdade é essa. Mas no ataque, cara, mostrou tudo. Criação na média distância, criação no perímetro, um bom catch and shoot, uma boa infiltração, bons drives, uma boa capacidade de playmaker. Ele mostrou que ele consegue criar tanto para si como para os seus companheiros, sabe? Tanto que ele teve alguns jogos com mais de 6 assistências. Então, Keyonte George é um cara que, se tiver uns 25 minutos por jogo no Utah, ele pode brigar por uma vaga no time ideal de novatos, cara. Na boa. Pra mim, o Keyonte George, se ele, né, se manter saudável e mostrar o que ele mostrou na Summer League, se ele mostrar na NBA o que ele mostrou na Summer League, ele, em pouco tempo, ele pode brigar, ele pode conquistar, na verdade, uma vaga no time titular do Utah, cara. Então, Keyonte George, que foi a 16ª escolha desse último draft, é um novato pra ficar de olho. Segundo nome é o Ausar Thompson. O Ausar Thompson, ele foi selecionado numa posição alta no último draft, né? O Detroit selecionou ele bem alto, só que ele é um cara que muita gente tem um pé atrás. Inclusive, admito, eu tenho um pé atrás em relação ao Ausar Thompson. Tenho um pé atrás. Só que na Summer League, ele passou uma ótima impressão. Principalmente falando da sua defesa. No ataque, ele mostrou alguns problemas. Mostrou que não tem arremesso,
né, mostrou uma certa dificuldade em criar para si mesmo no ataque, se mostrou um jogador que na meia quadra pode acabar não sendo tão útil, né, falando da meia quadra ofensiva, só que na defesa ele se mostrou um excelente jogador. Excelente jogador. A capacidade de forçar turnover que o Ausar Thompson mostrou nessa Summer League, cara, impressionou todo mundo. Impressionou todo mundo. E na transição, ele é um cara interessante. Eu cansei de ver na Summer League o Ausar Thompson forçar um turnover, forçar um erro do adversário e fazer o adversário pagar no contra-ataque. É um cara que gera muito contra-ataque. E jogando em um time veloz como esse time do Detroit, com Cade Cunningham, Jaden Ivey, Jalen Duren, sabe? Ele pode brilhar nessa temporada. Ele pode brilhar. Eu não acho que o Ausar vem para uma temporada, sabe, espetacular no ataque. Eu não acho que ele vem para, sei lá, 13 pontos de média. Não acho. Mas eu acredito que ele vem para uma excelente temporada defensiva. Se ele for titular desse Detroit, o que eu acho que tem chance de acontecer, porque o Monty Williams já rasgou elogios a ele pode se tornar o melhor defensor desse Pistons, cara. Ele pode se tornar o defensor mais confiável desse Pistons. Então, o Ausar Thompson, apesar de eu ainda ter um pezinho atrás, ele mostrou na Summer League que talvez eu e vários outros analistas não, sabe, mostrou que nós talvez não precisamos nos preocupar tanto assim com ele. Porque na defesa, esse moleque brilhou na Summer League, cara. Brilhou na Summer League. Terceiro nome, e esse aqui é um que eu já tô falando há um tempinho, Anthony Black, do Orlando Magic, né? Muitos criticaram o Orlando por ter pego o Anthony Black no top 6, só que, e para quem assistiu a live que eu fiz durante o draft, viu isso, eu em nenhum momento questionei o Orlando, porque é uma escolha que eu teria feito. O Orlando é um time que, apesar de ter Cole Anthony, Jalen Suggs, Markelle Fultz, é um time que precisava, né, de um armador. Por quê? Fultz, Anthony e Suggs são 3 armadores que são talentosos, que são muito bons, só que não ficam saudáveis. O Orlando precisava de um armador que ficasse saudável. O Anthony Black pode ser esse cara. E na Summer League, ele mostrou que ele pode acabar sendo meio que um faz-tudo nesse time do Orlando. Tirando a bola de 3, que realmente foi um problema para o Anthony Black na Summer League, ele chutou apenas 20% no perímetro, ele mostrou que ele consegue fazer tudo dentro de quadra. Cria na meia quadra, é um excelente passador na meia quadra, cria na transição, é veloz, atlético, né? Um cara que passa muito bem a bola enquanto está correndo, é um cara que passa a bola muito bem em movimento. Se mostrou um defensor maravilhoso e extremamente versátil. É um cara que pode defender da 1 a 4, porque ele é um guard muito alto e com uma baita envergadura. Com uma baita envergadura. Ele é um cara que, em questão de altura e envergadura, está muito acima da média em relação aos outros guards da NBA. É um jogador que tem um bom senso de liderança. É um cara que tem big plays, que consegue fazer grandes jogadas. Então, Anthony Black é um cara para ficar de olho. É um cara para ficar de olho, é um jogadorzaço. Não acho que ele vai ser titular nessa primeira temporada. Para mim, ele vai vir do banco. Só que ele pode acabar sendo um coringa desse time do Orlando. Assim como o Bruce Brown foi um coringa no Denver Nuggets, o Anthony Black pode ser nesse time do Magic. Então, é um novato para ficar de olho. E o último nome da minha lista é o Jordan Walsh, do Boston Celtics. Eu tava, né, com muita curiosidade para ver o Jordan Walsh na Summer League. E ele, cara, ele foi muito acima do que... Ele jogou muito melhor do que eu esperava. Ele foi muito acima das minhas expectativas. O Jordan Walsh, mesmo tendo sido uma pick de segunda rodada, ele passou a impressão na Summer League de que pode acabar pintando na rotação do Celtics nessa próxima temporada, tá? Principalmente depois da saída do Grant Williams. Depois da saída do Grant Williams, a minha confiança de que o Jordan Walsh faria parte da rotação do Celtics aumentou ainda mais.
Porque ele mostrou na Summer League características semelhantes ao do Grant Williams. Ele mostrou que ele pode ser um defensor tão bom quanto o Grant Williams. É um cara forte, é um cara inteligente, é um cara com um ótimo QI defensivo. E ele mostrou que no ataque ele pode ter uma contribuição parecida ou até melhor do que a do Grant Williams. Na Summer League, ele teve 16 pontos de média e 40,7% na linha de 3. Ele é um cara que consegue pontuar tanto por dentro como no perímetro. E o engraçado era que um dos problemas, né, do Jordan Walsh no pré-draft era o seu arremesso de 3, só que não foi o problema na Summer League. É um cara que joga duro, é um tough guy, entendeu? É um jogador que tem muito carisma, né? Uma boa parte da torcida do Celtics já pegou um carinho pelo Jordan Walsh, que tem uma história de vida muito bonita, inclusive, né? Para quem não sabe, ele lida, né, com uma doença autoimune, né? Que tirou todos os pelos do seu corpo. Ele é um cara pelado, né? É um cara que não tem pelos. Então, ele é um cara que tem uma história de vida muito bonita, é um cara que tem uma história de superação. E uma boa parte da torcida do Celtics comprou, né? Comprou o barulho do Jordan Walsh, abraçou muito ele. E ele mostrou que dentro de quadra, ele pode ser um diferencial. Ele pode sim ser um bom substituto para o Grant Williams nessa próxima temporada. Então, o Jordan Walsh, mesmo tendo sido pique de segunda rodada, e essa é uma história interessante, né? Quase tendo retirado o seu nome do draft, ele quase tirou o seu nome do draft. Foi nas últimas semanas que ele resolveu não tirar, por conta do apoio da família e dos seus fãs. Ele mostrou que, mesmo com tudo isso, ele pode sim fazer parte da rotação do Celtics. Então, Jordan Walsh é um cara pra gente ficar de olho. Vale muito a pena ficar de olho no Jordan Walsh do Boston Celtics, tá bom? Eu poderia citar aqui mais alguns nomes, eu poderia falar, de novo, do Wembanyama, Scoot Henderson, Aman Thompson, Cam Whitmore. Só que esses são jogadores que a galera, né, que vocês já vão ficar de olho. Eu quis trazer alguns outros nomes para ficar de olho. E eu espero que você tenha gostado. Não se esqueça de avaliar com seu like, se inscrever no canal, compartilhar com seus amigos. Comente alguns outros novatos que chamaram a sua atenção nessa Summer League. Eu poderia falar do Coulibaly, né? Coulibaly jogou bem pra caramba, né? Principalmente na defesa. Mas é um cara que eu já acho que a galera vai ficar de olho. Eu quis trazer alguns jogadores fora do hype, entendeu? Fora do hype. Mas comente aqui qual o nome que faltou. E é isso, né? A gente se vê no decorrer aí do dia, no decorrer da semana com mais conteúdo. Um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau.